Buenas, então vamos lá, como sempre, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar. Links aparecendo aí embaixo, como sempre, né? Repositório de códigos, Telegram, Facebook. E hoje eu quero falar sobre o indicador RSI ou IFR, tá? Índice de força relativa, né? Como a gente conhece também, ou RSI, Relative Strength Index. Eu fiz recentemente um vídeo onde eu apliquei bandas de Bollinger num indicador RSI, né? Naquele momento, naquela ocasião, eu até cheguei a explicar a lógica, né, o conceito por trás do indicador, né, o RSI, mas não cheguei a mostrar o algoritmo. Naquele caso, a gente acabou usando a função nativa da plataforma. Também porque para simplificar o código e para simplificar também o vídeo de forma geral, né? Mas eu acabei achando interessante, então, falar especificamente sobre o RSI, então a gente vai ter que acabar repetindo alguma coisa aqui sobre a parte mais conceitual, então me perdoe, né, pela repetição, caso você já tenha assistido, e caso não tenha assistido o vídeo do RSI com bandas de Bollinger, provavelmente aquele vai ser um bom vídeo de continuação, tá? Então, se você ainda não assistiu, depois desse eu recomendo assistir para ver, então, como incrementar e implementar outras funcionalidades, beleza? Bom, a gente falou que o RSI, né, que eu usei no outro vídeo, era, na verdade, a função nativa, né? Tem uma função chamada RSI e tem uma função também chamada IFR, né, que traz o índice de força relativo, tá? Se você clicar com o Ctrl e clicar no nome da função, ela abre o código fonte. Então, vamos só esconder aqui rapidamente. Ela abre o código fonte, né, da função nativa do IFR, tá? Só que você vê que está bem complicado aqui de interpretar, né, e tem código bem desnecessário aqui, né? Uma das grandes qualidades de um bom programador, tá, é conseguir fazer o mesmo trabalho que um código faz com menos instruções, tá? Então deve ser uma das poucas profissões onde ser preguiçoso é uma vantagem, porque se você conseguir fazer algo com menos instruções e conseguir chegar no mesmo resultado, melhor para você, né? Melhor para desenvolvimento, para performance, para o desempenho do programa, tá? Claro, existem exceções aí, né? Mas de via de regra, é o que você almeja como um bom desenvolvedor, né? Realizar a mesma tarefa que um código complexo como esse faz, com menos instruções, tá? Que é o que a gente vai fazer, tá? É o que a gente vai fazer aqui. Então vamos fechar isso aqui e vamos ver o nosso próprio código, beleza? Então, mas antes, né, como eu falei, vamos conversar um pouquinho sobre o RSI de fato, né? A gente entender um pouquinho como ele funciona. E aí a gente traduz isso para um algoritmo, beleza? Então, vamos lá. O RSI, tá, é um indicador oscilador de momento. Tá? O que isso quer dizer? Indicadores de momento, eles determinam a força de um movimento. Tá? O movimento do que exatamente vai depender do que aquele indicador especificamente está estudando, está observando. No caso do RSI, a gente está falando do preço, né? Então a gente vai estudar o preço. A forma que a gente faz isso em indicadores de momento é estudando a taxa de variação desse componente que a gente está interessado, nesse caso o preço. E a taxa de variação, tá, para esse contexto específico, tá? Então taxa de variação é um tópico bem abrangente de forma geral em matemática, né? Mas focado no que a gente está precisando aqui, a taxa de variação vai ser estudar, né, um valor atual em relação a um valor anterior. Então, nesse caso, o que a gente faz aqui é observar a diferença entre o preço de fechamento em relação ao preço de fechamento anterior. E uma dica aí de forma geral aí, matemática, sempre que você ouvir o termo diferença, a gente está falando de subtração. Tá? Outros termos que você vai ouvir, razão, a gente está falando de divisão. Então, razão de dois números é a divisão desses números, né? O produto de dois números é a multiplicação desses dois números. Soma normalmente tende a se dizer como soma mesmo, né? Então, uma colinha para você ter aí, sempre que você estiver estudando, lendo sobre, principalmente fórmulas matemáticas de indicadores, né? Caso você tenha esse tipo de interesse. Diferença é subtração, razão é divisão, produto é multiplicação e soma normalmente soma mesmo, beleza? Então, o que a gente faz, né, com essa diferença? Como é que a gente então determina se a gente está tendo um momento positivo, um momento negativo, através dessa diferença, dessa subtração entre preço de fechamento e fechamento anterior?
a gente vai ter duas séries de dados, né, que eu vou chamar de A e B para determinar o momento de alta e momento de baixa, tá? Só para ficar bem simples e direto aqui, né? Onde eu vou dizer que se a diferença, né, essa subtração for maior ou igual a zero, portanto um valor positivo, eu vou armazenar esse valor qualquer que seja, essa diferença qualquer ela que seja, nessa minha série de valores A, né, nessa minha variável A. E quando isso ocorrer, né, quando esse fato for verdade, então a diferença for positiva, na minha série de valores negativos, não negativos, mas na minha série de valores de baixa, né, eu vou armazenar simplesmente o valor zero. Inversamente, quando há um momento que eu vou determinar como negativo, né, esse momento vai ser determinado quando essa diferença for menor que zero, portanto, for negativo, um valor negativo. E aí o que eu faço é armazenar esse valor, essa diferença, né, que a gente encontrou, nessa minha variável, nessa minha série B, de baixa, né, momento de baixa, e em A, no meu momento de alta, eu vou armazenar inversamente, como a gente fez, né, zero. Então, como que a gente traduz isso em código? Então, antes da gente avançar, né, para o restante da formação do indicador RSI, vamos ver como que isso se traduz em código, tá? Então, perceba que, rapidamente, né, eu tenho aqui meu parâmetro, que vai determinar aqui o parâmetro de configuração do meu RSI, tá? Por padrão, no Profit usa-se 9, então eu usei 9 para depois a gente comparar com o indicador nativo, mas é comum que você veja também estudos com valor 14, tá? Então, claro, isso aí é customizável, fica a seu critério, né? Todas as variáveis aqui que a gente vai usar para os nossos cálculos, armazenar valores do tipo real, né, ou seja, números decimais. E aí a gente tem a primeira instrução aqui do nosso escopo do nosso código, que é justamente buscar essa diferença, né? Subtraindo o fechamento do preço atual menos o fechamento do preço do período anterior, né? E aí, neste bloco, né? Então, vou colocar aqui, ó, neste bloco de instruções, que é onde eu vou determinar, então, né, a mesma lógica que a gente acabou de conversar aqui. E como que a gente faz isso? Eu determino que se a diferença for maior ou igual a zero, como a gente conversou aqui no momento positivo, né, eu vou armazenar nessa minha variável mom_a, né, momento A, tá, essa diferença. E em momento B, né, momento de baixa, eu armazeno zero. E, portanto, o que eu tenho aqui, nessa condição, vou chamar aqui de momento, né, positivo. Inversamente, né, quando eu digo que se a diferença for menor que zero, portanto um valor negativo, é onde a gente tem, né, o nosso momento negativo. E como a gente viu, a gente chegou já a falar sobre isso, né, eu faço o inverso. Em momento B, né, eu armazeno o meu valor de diferença, e em momento A, o meu valor zero. Agora, perceba que eu estou usando uma função aqui ABS, né, para retornar o valor absoluto dessa diferença, né? Por quê? Bom, vamos dar um passo para trás e entender, então, porque você pode também estar se perguntando como é que essa diferença, né, simplesmente essa diferença determina se o momento é positivo ou negativo, né? A interpretação do autor, né, o Welles Wilder, que desenvolveu esse indicador, foi a seguinte, tá? Então vamos estudar aqui, ó, num exemplo aqui, ó. Se eu tenho, né, num momento de alta, então aqui em verde, né, então por aqui, ó, momento de alta, o meu preço de fechamento atual, então, portanto, aqui, né, nesse período, o preço abriu aqui embaixo, foi fechar lá em cima, né, então, portanto, a gente fechou em R$10, né, e no período anterior, a gente estava aqui embaixo, abriu aqui embaixo, também foi fechar lá em cima, só que a gente fechou aqui em 9. Quando eu aplico essa fórmula, né, essa diferença aqui, fechamento do preço atual menos o fechamento anterior, neste caso, basicamente o que eu tenho é 10 menos 9, não é isso, né? Preço do fechamento atual 10 menos R$9 do preço anterior, o meu resultado final é 1, né? E você percebe que é um valor positivo. Quando eu tenho o inverso, o momento negativo, então neste exemplo eu teria o meu preço abrindo aqui em cima, né, nesse período aqui, fechando lá embaixo,
e logo em seguida no período atual, meu preço abrindo aqui em cima e fechando também lá embaixo, porque meu preço está caindo, essencialmente quando eu aplico essa mesma fórmula aqui no meu momento negativo, né, da diferença onde o fechamento atual agora é 9, né, portanto aqui 9, e o meu fechamento anterior é 10, portanto menos 10, né, o resultado de 9 menos 10 é 1 também, porém um negativo. E o fato dele ser um número negativo me mostra que eu estou num momento negativo, num momento de queda de preço, né? Obviamente, queda em relação, né, aos preços de fechamento e sempre em relação ao preço de fechamento anterior, né? Então, não significa necessariamente que seja um candle de baixa, tá? Mas é em relação ao preço do fechamento anterior, a gente está caindo, né? O nosso preço está caindo. Só que quando eu quero fazer esse estudo de momento de alta e de momento de baixa, ou seja, de força desses movimentos, eu quero compará-los na mesma escala, na mesma grandeza. Então o que eu faço é converter o valor do momento negativo, que por natureza vai ser negativo, então nesse exemplo que seria menos 1, eu converto ele para um valor positivo para eu poder comparar com os momentos positivos. Então, por exemplo, se eu comparar esses dois momentos aqui, eu posso dizer que ambos têm a mesma força, né? Porque apesar de um estar subindo e um estar caindo, eles estão caindo e subindo na mesma proporção, né? 1 para 1. Né? Então, para me facilitar fazer essa comparação matemática, eu aplico esse ABS para trazer ambos para valores positivos, beleza? Então é simplesmente para isso. Feito isso, a gente pode voltar para a nossa lógica, a gente vai encontrar o RS, que é o componente Relative Strength, né? Que é basicamente buscar, né, a razão, né, portanto, a divisão entre a média móvel exponencial deste componente A, dessa variável, né, de momento A, de um determinado número de períodos. Note que eu acabei colocando 14 aqui, que é o mais comum encontrado por aí, mas no nosso exemplo a gente está usando 9, né? Mas, enfim, customizável, né? Divididos pelo mesma coisa, média móvel exponencial dessa série B de baixa, do mesmo número de períodos, né? Agora, só um pequeno parênteses aqui, note que o que eu estou fazendo é encontrar a média móvel, que eu chamei aqui MM, média móvel Wells-Wilder do movimento A e Wells-Wilder do movimento B. Tá? O indicador foi criado pelo próprio Wells-Wilder, né? Portanto ele usa a média móvel Wells-Wilder. Você vai ver em alguns sites, sites que explicam, né, sobre o RSI, falando sobre uma média móvel exponencial. De certa forma, tá, matematicamente falando, a média Wells-Wilder é uma média exponencial. Tá? O que muda são detalhes ali na ponderação, né, na proporção de ponderação que é aplicada. Eu não vou entrar nesse assunto, eu tenho um guia sobre médias móveis, tá? Eu vou deixar o card aqui também, onde eu falo sobre todas as médias móveis, aritmética, exponencial, Wells-Wilder, ponderada, e explico a diferença entre cada uma delas e mostro exemplos de como cada uma delas é calculada, tá? Então, ali se você tiver interesse, vai ficar muito mais claro aonde está a grande diferença. No resultado final, faz muita pouca diferença usar a exponencial ou a Wells-Wilder, tá? Eu tô, de fato, fazendo o cálculo da Wells-Wilder só porque o indicador nativo da plataforma também usa. Então, para a gente poder comparar os dois resultados finais, né, eu vou fazer exatamente como é feito na nativa, beleza? Outro parênteses é que não existe função nativa no momento para retornar a média Wells-Wilder completa. O que tem é uma função chamada WellSum, que retorna a soma dos valores de um determinado período, de uma determinada série. Então note que eu tenho aqui para o meu MOM-A e MOM-B, com o offset 0, eu configurei em 0 para não ter offset, né, não ter desvio. Só que eu tenho que fazer a divisão pelo próprio período, né? Porque tem um passo extra que precisa ser feito aí, tá? Então, novamente, se tiver alguma dúvida sobre isso, eu recomendo assistir lá o guia de médias, que vai ficar mais claro, né? Mas só para deixar aqui, né, registrado, que basicamente o que a gente está calculando são as médias móveis aí Wells-Wilder, né? E logo em seguida eu faço o cálculo dessa razão, que corresponde a justamente essa fórmula matemática aqui, né? Onde eu digo que essa MMWWA a gente divide por MMWWB, né? O resultado disso,
a gente aplica o componente de índice, né? Porque aqui seria o RS puro, né? E a gente aplica um componente matemático para trazer esse valor para um índice, né? Que a gente faz aqui. E é isso basicamente que transforma ele num oscilador, né? Que a gente acabou não comentando no começo, mas agora vai ficar óbvio, né? Porque indicadores osciladores significam dizer que variam dentro de uma amplitude limite. No caso do RSI, essa variação ocorre de 0 a 100. Ou seja, esse indicador sempre estará dentro dessa limitação. Ele nunca vai ser maior que 100 e nunca vai ser menor que 0, tá? Então, a gente aplica essa fórmula matemática para isso. Em seguida, a gente faz algumas plotagens aqui, tá? Que eu vou mostrar o que a gente está fazendo, mas em resumo, a gente tem a nossa plotagem do próprio indicador, do RSI, e depois eu tenho duas plotagens aqui, 0 e 100, para plotar as limitações justamente desse oscilador, né? 0 e 100, beleza? Bom, antes da gente finalizar na parte lógica aqui, né, e ver o resultado final, só quero, né, fazer o último ponto aqui de que a interpretação que o Wallace Wilder faz do indicador é justamente dizer de que preços com mudanças positivas, né, então, portanto, momentos positivos mais fortes, terão o seu valor RSI mais alto, portanto, subindo. Inversamente, preços com mudanças negativas, né, mais fortes, terão o RSI mais baixo, ou seja, caindo. E isso nos traz para como o RSI é de fato interpretado. Então, se a gente esconder aqui rapidamente, vamos olhar aqui a comparação dos dois indicadores. Agora, note que aqui embaixo tem o nosso RSI e aqui em cima o RSI nativo. Uma das interpretações justamente desse tipo de estudo é usar regiões de sobrecompra e sobrevenda, né? 70 e 30, por exemplo, poderia ser 80 e 20, onde você determina, né, que o RSI, e é como o Wallace Wilder interpreta, né, em algum momento ele diz que quando o indicador está mostrando uma alta, né, de um momento positivo, significa que em algum momento esse preço vai ter que retornar, porque em algum momento ele vai começar a ser interpretado como sobrecomprado, né? Em algum momento ele vai ter que reverter, e inversamente a mesma coisa. Se ele está muito tempo na região sobrevendida, em algum momento ele vai começar a ser considerado como um papel que está muito barato e reverter, né? Então essa é uma das formas de interpretar, além do estudo de divergências também, aí é uma forma comum de interpretar. Então são as duas formas mais comuns aí de estudar RSI, com divergência e com áreas de sobrecomprado e sobrevendido, beleza? Então, só para, como eu te falei que eu ia dizer, né, eu estou plotando aqui 0 e 100, tá? Para plotar essas limitações aqui, né? Então você vê que eu até fiz uma configuração de cor escura aqui com pontilhado, porque não me interessa tanto vê-las, né? É mais para deixar registrado ali, porque se eu não tenho, o que acontece no Profit é que ele, por natureza, ajusta o gráfico para os valores mais altos e mais baixos, né? Então note que aqui eu consigo ver a região de 70 a 30, mas eu não consigo ver acima disso, né? Porque são os maiores valores que chegaram. Você pode até preferir dessa forma, né? Mas como é um indicador oscilador, eu acho interessante você poder ver a escala completa dele, né? Como ele nunca vai ultrapassar 100 e nunca vai cair abaixo de 0, eu acho interessante você ver a amplitude completa do indicador, e eu faço isso forçando esses valores, né? Mas é, obviamente, opcional. As linhas 70 e 30 eu fiz usando linhas guia, tá? Então note que eu adicionei linhas 70 e 30. Infelizmente as linhas guias não determinam a amplitude e configuração aqui do gráfico, né? Então não daria para usar elas para fazer essa limitação. Seria interessante se eles adicionassem isso, né? Mas como não dá, eu tenho que forçar esses valores aqui usando as plotagens, né? E aí você pode até perceber, ó, que se eventualmente aqui ele está desconfigurado, se eu clico duas vezes, ele rapidamente já configura para amplitude, né, do meu oscilador de 0 a 100. Beleza? Então espero que tenha ajudado. Eu achei interessante fazer essa introdução ao RSI, porque logo em breve a gente vai ver um outro indicador, né, o Money Flow Index, né, que usa a mesma lógica de interpretação de momento, porém
outro componente, né? A gente falou que no RSI o componente de estudo é o preço, né? O preço de fechamento em relação ao fechamento anterior. No Money Flow Index, ele acrescenta o volume no estudo, né? Então achei interessante fazer essa introdução, porque daí num futuro breve a gente vai ver o Money Flow Index e aí os conceitos começam a se encaixar, beleza? Então, espero que tenha ajudado, a gente se vê aí nos próximos vídeos.